Amado Mestre Jesus, estamos aqui diante de Ti, Pai amado, pedindo que acerene os nossos corações, os nossos pensamentos, que nos ajude, que os nossos mentores e amigos espirituais nos ajude nessa conexão espiritual, que nessa noite possamos sentir a Tua presença mais ainda, Senhor, que nos ajude esclarecendo, clareando os nossos pensamentos, tirando as dúvidas, abençoando o Wellington, que ele seja um instrumento nas tuas mãos, colocando palavras de sabedoria, dando discernimento, para que ele possa nos instruir e para que possamos estar receptivos a esse conhecimento. Pedimos a tua bênção e a tua proteção para cada lar, para cada um dos nossos irmãos que estão participando nesta noite, dos que não puderam estar juntamente conosco, mas que estão com os pensamentos em coração ligados nesse estudo juntamente conosco. Pai divino, abençoa também aqueles que irão vir a ouvir essa mensagem do teu evangelho que ficará gravada. Que a tua graça e a tua misericórdia infinita nos ajude a colocar em prática esses ensinamentos preciosos no nosso dia a dia. Ser conosco mais uma vez. Nós te pedimos, em teu nome, Mestre amado Jesus. Que assim seja. Que assim Com seja. certeza. Que assim seja. Então vamos lá, mais um estudo nosso. Só recapitulando aqui, nós estamos no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Já estamos aí na metade, né, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e estamos estudando aí o item 20, né, que nós paramos na metade do item 20 da última vez, né, que é o item que fala que a felicidade não é deste mundo. Esse item ele vai falar sobre as aflições do viés, do ponto de vista do resultado futuro dessas aflições. Porque vai ser mais uma mensagem ali do evangelho de esperança, né? Daquilo que a gente vem falando nesses últimos encontros, né? De mudança de perspectiva, de mudança de ponto de vista sobre a vida, de alcançar um ponto de vista mais elevado. Então, como a gente estava falando ali que a felicidade não é deste mundo, aqui, nesse item, o evangelho ele vai mostrar que não existe só esse mundo. Ora, mas então é assim, a gente vai viver na Terra eternamente, sempre vai ser morada de aflições. Aí o Evangelho vem nos explicar com relação a esse ponto de vista, a esse questionamento. Não, não é assim. A Terra não vai ser sempre uma morada aí de sofrimentos e de aflições, até porque a gente já sabe, né, que o planeta ele vai galgar uma posição de planeta regenerado, ele não vai continuar sendo sempre um planeta de provas e expiações, assim como passou por outros períodos evolutivos, como de mundo primitivo, né? E seguiu essa caminhada evolutiva, assim como nós, espíritos, nós temos a nossa caminhada evolutiva, os planetas também têm a sua caminhada evolutiva. E aqui vai nos esclarecer que não existe somente a Terra e não existe somente mundos de provas e expiações. Então, ele já vai começar aqui no nosso estudo fazendo um contraponto, né? Nós paramos nesse parágrafo onde vinha lá o Evangelho nos dizendo: consequentemente, se a morada terrena são peculiares as provas e a expiação, forçoso se admita que, algures, moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Ou seja, aqui ele está citando, inclusive, gente, é bom a gente fazer essa observação, não é ainda um mundo ditoso, um mundo onde é morada de espíritos perfeitos. Por que a gente consegue extrair isso dessa parte do Evangelho? Porque ele fala aqui, ó, que existem moradas, né? Ainda que a Terra, né, seja um planeta de provas e expiações, ou seja, são peculiares aqui as provas e expiações, sempre vai haver, né, enquanto mundo de provas e expiações,
Mas a gente tem que considerar que existem mundos mais favorecidos, e ele está falando aqui ainda de mundos onde não são espíritos puros, porque ele fala que, conquanto que o espírito ainda seja aprisionado numa carne material, ou seja, ainda aqui está se falando de reencarnação, tá? De espíritos enquanto ainda tem que cumprir com reencarnações, né? Mas já vai falar aqui que ainda que aprisionado numa carne material, ainda que tenha um corpo provavelmente já menos pesado que o nosso, né? Esse espírito ele já possui em toda a sua plenitude os gozos inerentes à vida humana. Ou seja, não é mais um planeta que tem como função oferecer a esses espíritos que ali habitam as provas e expiações necessárias à sua evolução. Ali já se tratam de espíritos que eles já evoluem de outras formas, né? Aí já são espíritos que já alcançaram talvez um patamar que eles não precisam mais, não tem essa necessidade que a gente tem de ficar aprendendo pela dor. Por quê? Essa necessidade que a gente tem de ficar aprendendo pela dor é por conta da nossa própria teimosia em se desviar do caminho reto, né? Então, a gente que vai fazendo essas escolhas, ainda como espíritos ali que estamos na infância, né, dessa evolução espiritual, a gente vai tomando decisões erradas que vai gerando com que seja necessário essas provas e expiações para a gente conseguir ali se colocar nos trilhos novamente, né, dessa evolução. Então, ele está falando aqui de que há mundos, o Evangelho está nos dizendo que existem mundos que já não tem essa peculiaridade da Terra de precisar de tantas provas e expiações, por conta até do nível evolutivo do planeta e, né, consequentemente, do nível evolutivo dos espíritos que ali habitam. Que ainda que aprisionados numa carne material, como o texto vai nos dizer, já tem né, uma liberdade, já gozam de uma liberdade maior que a nossa e já tem um livre-arbítrio mais amplo, né? E aí ele vai nos dizer, inclusive, tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então, veja, apesar do Evangelho vir nos trazer aqui uma mensagem, né, de esperança com relação à perspectiva do futuro, né, de que a gente ainda vai orbitar esses mundos mais perfeitos do que a Terra, né, que não sejam planetas de provas e expiação, que já tenham superado essa fase, o Evangelho nos deixa bem claro aqui também o que vai nos levar até esse ponto de poder orbitar esses planetas. Vossos esforços e as vossas tendências. Esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar. Ou seja, né, mais uma vez aqui, chamando a nossa atenção para a questão da reforma íntima, né? Por quê? Nada mais é do que a nossa própria conduta, os nossos próprios esforços que vão fazer a gente ascender a essa posição de poder gravitar um planeta mais elevado que a Terra. Então, e logo em seguida, inclusive, ele já vai falar sobre a questão de que esses mundos, eles vão sofrendo, né, elevações, e, né, nos leva à elevação que a gente vai sofrendo também. Vai falar sobre essa questão dos degraus que esses mundos caminham também de evolução, né? O Evangelho vai, né, nos apresentar aqui justamente esse ponto de vista, que os planetas também vão evoluindo. Ó. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária, ou seja, né, um planeta de provas e expiações. Não vai ser sempre assim aqui, né? E ele fala, não, certamente. Olha, veja, é enfático nisso. Não, certamente, vai evoluir. Assim como um dia já foi um planeta primitivo e passou para um planeta de provas e expiações, vai também passar de planeta de provas e expiações para o próximo degrau evolutivo. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e, dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Ou seja, já está nos indicando aqui
que é uma engrenagem, né, que isso não para, que ainda que seja aos poucos, e às vezes a gente, no meio da nossa correria do dia a dia, aí a gente se perca, né, perca algumas oportunidades de realizar esse vislumbre, a gente consegue perceber essa evolução que a Terra vem passando. E que isso é contínuo, é um processo. Ainda que lento, ainda que vá acontecendo bem pouco a pouco, é um processo que ele não para, né? A Terra vai evoluindo. E aí ele nos fala aí até desse vislumbre, né? Olha, é só parar e analisar a questão das evoluções que a gente já alcançou até aqui, né? Dos progressos que a gente já realizou até aqui, que a gente pode imaginar o que o futuro, né, não pode aí nos trazer. Porque é uma questão de construção, né, essa evolução. Tanto para os espíritos individualmente aí considerados, quanto para um planeta. É uma questão de degraus, né, de construção. Quando que um planeta evolui? Quando os próprios habitantes ali conseguem alcançar uma média ali de evolução que já permite que esse planeta alcance um novo degrau evolutivo. Então, é uma construção dentro de cada um e no coletivo, né, ao mesmo tempo. Essa é, inclusive, a tarefa, né, imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os espíritos nos revelaram. Qual que é essa função que ele está dizendo aqui? De levar a Terra para esse novo patamar. Veja, nós tendo agora acesso a essas revelações do Evangelho e difundindo, que ele vai nos dizer que é obrigação de cada um, né, passar adiante essas informações, essa doutrina, para ajudar nessa evolução planetária e nessa evolução da sociedade. E justamente de posse dessas informações e cumprindo com essa obrigação de passá-la adiante, a gente consegue, né, dentro do nosso pequeno universo ali, ajudar de alguma forma nesse processo. Porque, como o próprio Haroldo ele cita isso diversas vezes, né, não vai acontecer um estalo assim num dia e o planeta vai passar de planeta de provas e expiações para planeta regenerado. Não é assim que acontece, né? É indivíduo por indivíduo, é espírito por espírito ali, né? Alcançando um novo patamar, pouco a pouco, nessa nossa caminhada bem lenta que a gente tem aí na evolução. Isso vai fazendo com que esse planeta, né, vá alcançando também um nível vibratório maior. E aí a gente já viu também em estudos anteriores que, alcançando esse planeta um nível vibratório maior, automaticamente alguns espíritos ali que ficaram muito presos em sentimentos, em vibrações mais baixas, eles automaticamente têm que ser enviados para outros orbes, né? Porque eles não conseguem acompanhar essa evolução, e aí se veem totalmente fora da frequência vibratória do planeta ali, a ponto de terem que ser aí enviados para planetas que estão num patamar evolutivo um pouco menos elevado. Isso a gente vê aí, isso, né, vem acontecendo, inclusive, com bastante frequência, agora que nós estamos nesse período de transição, né, de uma faixa vibratória para outra. A gente tem bastante notícia desse fenômeno aí. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Aqui ele está nos dizendo, o Evangelho, o seguinte, né? O que é essa santa emulação que ele fala, né? Que vos anime, que cada um de vós se despoje do homem velho. Sabendo disso, de que existem outros orbes, espelhem-se nesses outros orbes e despojem-se do homem velho, ou seja, espelhem-se naquilo que a gente pode alcançar na questão aí evolutiva, enquanto, né, indivíduo e enquanto, né, habitante de um planeta que também está evoluindo, e se despoje
dessas vibrações que a gente está acostumado aí, dessas vibrações mais baixas. Esse aí é o caminho, e cada um, né, tem que fazer a sua parte para que isso ocorra, né? Por que que o orbe demora tanto tempo assim para passar de um nível evolutivo para outro? Porque depende de cada um, né? E nem todo mundo está na mesma velocidade aí na marcha evolutiva, nem todo mundo está no mesmo patamar, né? A gente sabe, inclusive, que é bem o contrário, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua semeadura, cada um passa pelos problemas que eles são próprios ali. Então, né, até isso uniformizar de uma forma tal a permitir o planeta evoluir, isso demora. Muita gente, né, olha, e principalmente nós espíritas, às vezes a gente para e fica analisando, né? Nossa, mas ainda acontece isso, ainda tem tanta tragédia, ainda tem massacre, ainda tem violência, tem isso, tem aquilo. Como que pode o planeta estar evoluindo, né? Por que que a gente tem esse pensamento ainda? Porque a gente não tem essa visão maior, né? De que depende de cada um ali continuar essa caminhada, essa marcha evolutiva, que é realmente devagar, né? É assim mesmo que esse processo acontece, para que a gente alcance uma média ali que permita esse planeta evoluir. Então, é assim mesmo, é demorado, e sempre vai ter essas discrepâncias aí de, não, mas nós estamos já num período ali de transição, está quase passando para planeta regenerado. E ainda assim existem aqui espíritos encarnados que são sedentos pela violência, são extremamente imersos aí no egoísmo, nessa querer tudo de bom para si e nada para o próximo, né? Essa dificuldade que a gente tem de amar ao próximo. Mas por que isso ainda acontece? Porque isso aí é do processo também, né? Vão haver sempre espíritos que estão em diferentes níveis nessa escala evolutiva. Isso não é um processo, na verdade, é o que vai ser um pouquinho do combustível que vai ajudar a propulsão desse planeta aí para passar para um nível mais elevado. Janete, pode falar. Boa noite. Enquanto você estava falando, a gente fica pensando assim, no título, né? A felicidade não é desse mundo. Quando a gente compreender isso, mas compreender sem sofrimento e compreender assim que não é desse mundo, mas que esse mundo ele vai depender do que nós fazemos com ele, com essa passagem, né? Quando a gente compreender que faz parte também da evolução do planeta, a nossa evolução, e está tudo inserido uma coisa com a outra. E a gente vai ter que, quer dizer, arregaçar as mangas, não, vou lutar e vou tentar e vou mudar, vou melhorar, né? Porque aí a gente vai compreender que vai melhorar ali, até para, se a gente tiver que retornar, já está um pouco melhor. Porque infeliz de nós, que a gente não prepara o terreno e quando volta está pior do que ficou. Então, e é bem interessante também, Janete, essa questão de que ele fala, né? A felicidade não é deste mundo, mas ele está falando que não é deste mundo a felicidade plena, que foi o que ele citou, que nesses mundos mais evoluídos aí, esses espíritos alcançam, mas a gente consegue ainda uma luzinha de felicidade aqui. Como que a gente consegue? Quanto mais próximo a gente se aproxima dessa moral do Cristo, né, essa moral na prática, mais próximo a gente está da felicidade. É que a gente não se dispõe ainda, né, a fazer esse esforço de emular as atitudes, os pensamentos e a conduta do Cristo, né? Por quê? Porque que a gente não faz isso? Porque a gente ainda não quer abrir mão de certos gozos da carne, né? De certas coisas de certas atitudes que a gente está já acostumado aí há séculos e séculos repetir nas encarnações, né? Mãezinha, pode falar. Nessa fala, a felicidade não é deste mundo, mas em qual mundo a gente está vivendo? O mundo espiritualmente falando, né? Da mesma forma que tem essa pergunta nas palestras que a gente ouve, que fala assim, quando você desencarnar, você sabe para onde você vai, é só fazer uma análise da sua vida, do seu dia a dia. Então, é igual você falou, não existe uma felicidade plena, mas existe sim quando essa conexão com o mundo espiritual, então dá para você viver espiritualmente falando num mundo melhor, num mundo assim Sim. de paz interior, né?
da certeza, né, de que a vida não acaba, que tudo continua, que nada que acontece na vida da gente é por um acaso, que ninguém sofre injustamente, que está tudo certo dentro das leis divinas. E quando a gente começa a entender isso e começa a ter essa aceitação, então a vida torna mais leve. E há esses momentos de felicidade, de alegria, da presença da espiritualidade junto a gente, que modifica tudo o viver da gente. Eu falo por mim, de experiências que tenho tido, né, que a gente vai estudando, vai aprendendo, de há 10 anos atrás, como eu era, como eu agia, né, a forma de pensar, a prisão mental que tinha, e hoje, graças a Deus, essa libertação que está tendo no dia a dia, dessa busca, através da oração também, que é uma coisa muito importante, eu sempre falo e repito isso, é uma coisa que faz parte também da minha vida no dia a dia, né, e que sei que faz parte da vida de cada um. Então, dá sim para a gente viver. Em que mundo você vive? Então, em que mundo, aonde está o teu pensamento, aí está o teu coração, né? Então, dá Sim. para ter uma noção disso daí também. E melhorar isso daí. Isso a gente tem um exemplo, utilizando já o gancho, no nosso estudo dos mensageiros lá, daquela senhora da casa que é um posto avançado de nosso lar lá, acho que é Isabel, né, o nome dela, ela passa por dificuldades financeiras lá, Sim, né, bastante, né, pesadas. E você vê que é um espírito que está vibrando numa sintonia muito alta, né? sim. Que essas É. dificuldades toda que ela passa não abala ela tem uma paz que ela leva com ela tem uma felicidade em viver essa vida que ela leva cheia de dificuldades. Sim, porque ela sabe da necessidade e por que está passando por isso. Então, quando você tem esse entendimento, né? Igual eu falava com uma colega, com uma amiga, ela falou assim: ai, mas o porquê que acontece isso comigo, né? Por quê, meu Deus, por quê? Eu não aceito isso. Então, você vê o sofrimento da pessoa pela falta, pela ignorância, né? Porque a falta do conhecimento é uma ignorância. Então, por não ter esse conhecimento, e como é libertador ter esse conhecimento, que paz que traz, mesmo nos momentos mais difíceis, você consegue sentir a presença de Deus ali, é nos momentos difíceis mesmo que você sente, né? Que não está só. E como que é Ô, bom isso tudo. é, verdade, Cida. E assim, boa noite, né, que gente? Boa noite. É, o, assim, a gente, né, sempre se pega fazendo essa pergunta sobre felicidade, né? Porque, no fundo, eu acho que todos nós almejamos ser feliz, né? Então, feliz com a família, feliz no trabalho que a gente abraça. Então, assim, todos nós buscamos essa felicidade. Mas, assim, aí a gente, eu acho que é na questão, acho que é 922, né, do Livro dos Espíritos, ele vai tratar um pouquinho, que eu acho que a Alberta ainda vai trabalhar, né, essa questão com a gente, né, e aí ele diz que felicidade para a vida material é a posse do necessário, e para a vida moral, consciência pura e fé no futuro. Então, assim, quando a gente tem essa consciência, então, assim, aí você não vai ter aquela preocupação louca de você, né, estar sempre em busca de mais, do supérfluo, né, aquela loucura que quanto mais eu tenho, mais abro o meu leco de necessidade, né, e aí você começa a se conscientizar de que para a vida material é a posse do necessário, né? E para a vida moral, você ter essa consciência tranquila, né? Que aí você só vai conseguir com a sua transformação, né? Com a transformação íntima, e você ter a fé no futuro, que aqui a gente não vai ter, como você falou, né, Wellington, essa felicidade plena, e que a gente vai Sim, ter momentos felizes, né? No momento que você faz um trabalho e você vê a satisfação, então você está feliz, você tem aquele momento feliz. Quando você vê um sorriso, você vê um sucesso do filho, você também está feliz. Então, são momentos, né? sim.
E ele fala justamente disso, né? Que essa confiança e essa fé no futuro são os elementos que tiram essa angústia, né? Então, por isso que quando esse espírito está com a fé fortalecida, ele não entra em desespero, ele passa pelas dificuldades da mesma forma, né? Isso é interessante a gente entender. Mas não entra em desespero, esse desespero em si que é o sofrimento, desespero, ansiedade, aquela agonia, a aflição. Não, ele tem a dificuldade, mas como ele é um espírito que entende que essa dificuldade é natural, isso não lhe traz um desespero que em outras pessoas traz. Eu acho que essa felicidade, ela não vai se aglobar somente nos nossos, no meu filho, no meu vizinho. Eu acho que eu tenho que ver até aquele que eu não conheço feliz, porque a felicidade dele tem que transmitir para mim a mesma felicidade, entendeu? Porque é muito fácil a gente ficar feliz porque meu filho se sucedeu bem profissionalmente, fácil. Mas eu quero ver, o difícil é você ver o filho do vizinho se dando bem e o seu filho não está bem. Às vezes cresce entre aspas, aquela inveja. Então, assim, eu tenho que estar feliz porque fulano de tal conseguiu aquilo que ele tanto almejava, ele está feliz, então eu estou feliz também. Porque é fácil dizer, oh, graças a Deus, estou feliz. Por quê? Porque meu filho passou no vestibular. Mas o filho da vizinha não passou. Eu tenho que estar feliz se o dele também passar, né? Aí, com relação a bens, né, adquirir bens, qual é o limite? Quando é que a pessoa sabe que esse aqui já é o suficiente para mim? Porque é difícil, porque é como eu sempre falo, a pessoa hoje compra um Fusca, andava de bicicleta. Amanhã o Fusca não serve mais. É. Daqui a 2 meses o Fusca não serve mais, eu quero um carro melhor, eu quero uma casa maior, eu quero isso. Então não tem limite, é muito delicado essa parte de ter, né? Porque o Sim. ser humano sempre vai querer mais. Ele não tem limite para o ter. Eu até postei aí que é uma frase de Charlie Chaplin, né? Que a vida é interessante, é engraçada. A gente nasce sem nada, corre atrás de tudo, e quando morre não leva nada. Né? É verdade. Então, assim, a gente tem que pensar muito qual é o meu limite do que eu quero, do que eu preciso ter, o que é o bastante para mim, porque às vezes fulano adquire tanta coisa que deixa Beltrano sem nada. E não é porque Beltrano não correu atrás, é porque não teve a oportunidade que outros tiveram. Eu acho interessante essa questão também, pelo ponto de vista do por que isso ainda é difícil. É só a gente ver a quantidade de irmãos nossos aí, né? E a gente também, a dificuldade que a gente tem é a quantidade de irmãos nossos que a gente vê errando nesse ponto do ter, nesse ponto dessa ganância desenfreada aí. Quantas e quantas pessoas não cometem crimes por conta de patrimônio? E que, na maior parte das vezes, nem precisavam. Já tem o suficiente, mais do que suficiente, mais do que, assim, 1000 vezes mais do que suficiente para si próprio, para a própria família já tem, e quer sempre mais. E vira um vício, né? O do querer sempre mais, do querer sempre mais. E por que isso é muito alimentado? Porque é justamente outro ponto que o Mesmer falou, né? A gente está lá de bicicleta, aí compra um Fusca, daqui a pouco o Fusca não está bom mais, né? Por que não está bom mais? Porque a gente começa com o mesmo vício mental de começar a se comparar com o outro. Por que eu não posso ter um melhor se o fulano tem tal? Eu tenho meu. Se a gente começar a parar, né, de fazer essa comparação, o que a gente pensaria? Não, eu estou com o meu Fusca aqui, mas cumpre com tudo que eu preciso, está me servindo bem, não tem nenhuma necessidade assim, de locomoção que com o meu Fusca eu não consiga cumprir, então tá bom. Mas como a gente compara com o outro, não é esse pensamento que a gente tem, que se existe não, mas o fulano tem tal, aí eu me sinto diminuído no meu ego por ter só um Fusca. Eu tenho que ter outro também para mostrar também que eu posso, que eu consigo. Então, quando esse pensamento é voltado para quando essa atitude de querer ter, né, é voltada para esse tipo de pensamento, a gente já sabe que é algo que extrapolou, né? Mas o difícil é como saber. Porque a gente está fazendo uma análise aqui agora, técnica, e longe da situação da realidade ali.
Mas e quando é conosco? Como que a gente faz para saber? A gente não vê. Dificilmente vai perceber. É raro a pessoa que percebe quando está se perdendo por esse caminho dessa ganância desenfreada, né? Porque não começa em algo exorbitante, né? Começa aos pouquinhos, né? De querer desejar aquilo que o outro tem, né? Pegando um gancho na fala do Mesmer também, né, é que ele trouxe a felicidade também, a verdadeira felicidade também está nisso daí que ele falou. Quando você Sim. consegue ficar feliz com a felicidade do outro. Isso aí é cientificamente comprovado que essa é a real Sim, felicidade aqui, sim, inclusive. que foi Se feita uma chama pesquisa eudaimonia. em Harvard, sei lá como é que chama aquela universidade, foi feita uma pesquisa com 20 alunos da faculdade que foram acompanhados durante o tempo deles até a vida adulta, e comprovou-se que a pessoa não tinha depressão, não tinha problema, aquele que vibrava, que realmente compartilhava da felicidade do próximo. Nossa, como que isso é importante, né? Você tá feliz quando você vê o seu próximo, ao invés de você invejar, você ficar feliz. Nossa, o fulano conseguiu, nossa, que coisa boa. E você ficar compartilhar e vibrar mesmo com aquela felicidade do outro. Aí você já está deixando o seu egoísmo de lado. Então tá tendo um pequeno crescimento aí. Eu vou Ah, compartilhar aqui viu? uma Sim. experiência que eu tive há um certo tempo. Eu fui para a entrega da sopa e sempre quando eu encontrava um irmão em situação de rua, ele olhava para mim e fazia: meu irmãozinho, esse seu manequim é do mesmo tamanho do meu. Me dê essa bermuda, com a bermuda que eu estava vestindo. E eu pensava que ele estava brincando, mas ele fez isso 3 vezes. Na quarta vez, eu levei a bermuda lavadinha e entreguei a ele. Na quinta vez que eu fui, ele estava vestido com a bermuda com a felicidade maior do mundo. Aquela felicidade que ele sentiu quando eu entreguei e quando eu cheguei, que ele me viu, para ter o prazer de mostrar que ele estava vestido com a bermuda, aquilo para mim, a felicidade que eu tive, foi muito maior do que a dele. É isso que a gente não entende, né? Que até tem uma frase, né, de que se a gente soubesse o quanto que fazer o bem para o próximo faz bem para a gente fazia ainda que fosse por interesse, né? E é essa questão, né? É nessa faixa vibratória que o planeta tem que vibrar para se tornar um planeta regenerado. Quando a gente conseguir usufruir da felicidade alheia. Quando o outro estiver feliz, eu vou estar feliz. Por quê? Isso é uma fonte, gente, se a gente parar para pensar pelo lado técnico da coisa, é uma fonte inesgotável de felicidade. Porque ainda que você não esteja feliz pelas suas próprias coisas, quando você aprende a estar feliz pelas coisas do outro, pelas conquistas do outro, você sempre vai ter algo para te trazer felicidade. Porque sempre vai ter alguma pessoa que vai estar conquistando algo, ainda que você não esteja ali nesse momento tendo a felicidade das suas conquistas, mas você sempre vai ter de alguém. Essa é a fórmula para se manter feliz, né? Você sempre vibrar pelo outro. Ô, Érico, assim, só fazendo um adendo, assim, que a gente também, que a gente também, claro que isso aí é um processo, e despertar de cada um é individual, né? Então, assim, o outro é o outro, então eu sou eu, né? Então, assim, a gente tem que batalhar nesse esforço, né, de realmente sentir essa felicidade, né, em relação ao próximo, em relação a tantas outras coisas que existem. Mas, assim, só que a gente também tem que ter consciência que é um processo, né, e que, como você disse, e às vezes quando você não consegue, aí é onde você gera aquele sofrimento, né, que você fala, né, aquela angústia, né, que Sim. eu acho que é uma irmã, até que eu li um livro dela, que ela fala assim, angústia da melhora. Então, assim, por que diante de tanto conhecimento, de tanto que eu já recebi, por que eu me pego sentindo isso? Por que eu me pego ainda pensando assim? Tá entendendo? Então, assim, Uhum. mas diz assim, mas que a gente não se martirize, né? Então, a gente está consciente que a gente ainda precisa melhorar, mas que a gente trabalhe, se esforce para vencer, né? Porque não é o outro que vai fazer por mim, é eu que tenho que fazer, né? Né, a resposta para isso aí é simples. Ela se martiriza tanto porque ela tem tanto conhecimento, sabe o que deve fazer, mas não coloca em prática.
A É. resposta só é. Se Não, ela não, colocasse em prática, não mesmo. todo Muitas mundo tem vezes muito não é conhecimento, mesmo. mas na hora de botar em Mas prática, assim, mas falha. muitas vezes não é porque esse despertar mesmo faz parte do despertar, quando você se indigna, quando você não aceita, mas faz parte, todos nós já passamos por isso, né? Todos nós já passamos. E ainda Sim. vamos passar, não em determinado assunto, mas em relação ao perdão, a algo que aconteceu. Não só estou falando nessa questão da felicidade, mas tem tantas coisas que a gente se pega que a gente ainda é muito imperfeito. Mas o importante é que eu diga é isso, que cada um tem seu tempo de despertar em determinadas questões, né? Então, é o que eu estou Sim. falando, que a gente não se angustie, mas que a gente tenha esse esforço sempre de se melhorar. Ou seja, em botar em prática, né? É, justamente. É porque tem coisas que a gente vai saber ainda, a tese, a teoria ali, coisas dos espíritos que a gente vai saber essa tese durante séculos e séculos e ainda não vai conseguir colocar em prática. Tem isso. E isso é algo natural, é assim mesmo que acontece, né? Paulo já narrava lá atrás que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Por quê? A gente já está um tanto já acostumado a realizar as coisas de determinada forma, né? E a gente leva isso, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, impressos no nosso perispírito. A gente já vê isso. Então, assim, não é de uma hora para outra que simplesmente vai limpar. Por mais que eu saiba como eu devo me conduzir, qual que é o evangelho do Cristo, como que eu devo fazer, né? É só seguir a Cristo, né? Se a gente for resumir assim numa frase, é só seguir a Cristo. Mas a gente consegue? Não, a gente tem coisas que a gente não vai conseguir ainda. Vai ter atitudes do Cristo ali que a gente não consegue emular ainda, gente. Isso é normal, nosso espírito ainda vem de séculos e séculos, encarnações e encarnações, que a gente vem reiterando sempre as mesmas condutas. Não é à toa que lá na série Nosso Lar vai se deparar a todo momento ali com alguém que tinha alguma missão, treinou do lado de lá, estudou, né, ficou se preparando, veio e falhou. Porque a gente quer, na verdade, mas muita coisa a gente não consegue, né? Ah, mas a gente tem que considerar que ninguém veio para falhar no nosso planejamento encarnatório, não tem previstas falhas, tem, mas a gente é humano, a gente é falho e a gente cai, né? Não tem uma jornada espiritual que segue uma escala sempre assim, ascendente. Não, é uma montanha russa, né? Vai tendo seus desvios de rota ali, a gente sobe um pouco aí, estagna, aí vai mais um pouquinho, aí desce e volta, né? Um turbilhão, né? Como o próprio Evangelho costuma falar aí para a gente diversas vezes, né? Então a gente tem que ter consciência disso. Por quê? Porque senão gera angústia, né? Senão gera aquela agonia, né? Ah, mas eu sei que isso aqui é certo, por que eu ainda não faço certo? Né? Começa a se cobrar demasiadamente, e fica patinando ainda mais na mesma prova, né? A gente não deve carregar a culpa pelos erros, né? Porque a gente vai errar. E aqui ele coloca já nesse parágrafo seguinte, o Evangelho, essa obrigação que a gente tem de propagar a doutrina, né? Que eu disse mais atrás, né? Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Ou seja, olha só, o próprio texto nos dizendo aqui que é passo a passo, ó, porque esse espiritismo já deu começo à vossa própria regeneração. Saber dessas informações já é algo. Se cobrar, como o Mesmer falou ali, nessa questão de, nossa, fazer, né, colocar em prática, se cobrar essa questão de colocar em prática, já é um outro passo. Só que aí depois tem um espaço grande ainda de saber e conseguir realmente colocar em prática. Sabe? Então, são passos, né? O próprio Evangelho está nos dizendo aqui, né? Nós temos, sim, que nos consagrar a propagação desse espiritismo, ou seja, levar a palavra de consolo, levar essa boa nova, esse Evangelho, sem, obviamente, não levar no sentido de fazer julgamento, de querer trazer o Evangelho para apontar os erros das pessoas. Não, isso aí os fariseus fazem, né? A gente tem esse costume ainda, né? De milhões e milhões de anos, milhares de anos, né? Mas
não é essa questão que o Evangelho está nos dizendo aqui. A propagação desse espiritismo é a propagação da boa nova, de uma palavra de esperança, de mostrar que tem um futuro nos aguardando, sabe? De ser luz nos lugares onde tem trevas. Não a questão do julgamento. Isso aí já ficou bem superado ali com o Cristo, de que não é essa a nossa função aqui, de apontar o dedo para o nosso irmão que está errando, né? Está falando aqui que esse espiritismo ele já deu o começo à vossa própria regeneração, porque, como eu disse, ele já é um passo, né? Saber essa informação já é um passo dentro dessa escala evolutiva. E também essa questão dessa propagação do espiritismo no sentido de apresentar essa boa nova, tá? Não de querer se utilizar dessa palavra para querer ser superior aos outros e apontar o erro dos outros e esquecer do nosso. Não é isso. A gente já sabe, né? A gente já tem bastante condições de saber que não é isso. E ainda assim, sabendo, erramos nesse ponto também, né? A gente utiliza muito mais o evangelho para reparar no erro alheio do que no nosso mesmo. E por isso que a gente tem a dificuldade em modificar, né? Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz, ou seja, sejam conhecedores dessa mensagem de amor e de luz. É isso que o evangelho, você vê, ele está reiterando o que eu disse no parágrafo anterior ali, ó. É isso que o evangelho vem deixar bem claro para a gente não se confundir nesse ponto. Porque o evangelho já nos trouxe outros pontos, e a gente já viu isso aqui no nosso estudo, que se utilizar da palavra, né, deturpando ali a finalidade do evangelho, que é a salvação, que é um pecado cobrado muito caro, né, para nós. Porque se você tem consciência, você vai colher as mínimas atitudes diretas ou indiretas ali, os efeitos que você causar nos outros também. A gente viu isso alguns estudos atrás, né? O uso que a gente faz da palavra, o uso que a gente faz do que a gente prega para o outro, se é uma doutrina materialista ou se é uma doutrina mais espiritualista, vai gerar efeitos no outro que a gente vai colher sobre esses efeitos também, tá? A gente sabe dessa responsabilidade, então a gente tem essa responsabilidade. E aí ele vai nos convidar, né, ao trabalho, mais uma vez, porque a gente, olhando por essa perspectiva, a gente vê o tanto de trabalho que realmente existe para poder elevar esse mundo aqui a um novo degrau. Então, mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nessa reunião solene, todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações porvindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. O que o Evangelho está nos dizendo aqui para encerrar com chave de ouro esse capítulo? Justamente um apanhado de tudo que a gente falou até aqui, né? Dessa questão dos degraus de evolução, dessa questão do nosso trabalho, e Janete bem destacou isso no comentário dela, do nosso trabalho de melhorar isso aqui, porque a gente vai voltar para esse mundo aqui. Então a gente tem que ser luz aqui agora, para quando a gente voltar depois, numa nova oportunidade, já está mais iluminado. Né? E assim por diante, é assim que vai se construindo. Hoje a gente semeia algo de bom aqui no mundo. Depois a gente vai reencarnar aqui e a gente vai poder colher esse benefício que a gente trouxe para a sociedade. É por isso que eu digo que é uma engrenagem que não para de se movimentar. E aqui termina esse item 20 aí, para a gente poder entrar no 21 ali, que vai falar sobre perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Antes da gente entrar no item 21, alguém quer fazer mais alguma consideração? Quer fazer mais algum comentário? Por isso que a espiritualidade, né, os espíritos superiores estão sempre nos ajudando, né, nos orientando de alguma forma para que a gente melhore, porque ora estamos aqui, ora estamos lá. Eles estão do lado de lá, eles vão estar aqui depois. Então, para que eles possam também pegar, né, um mundo melhor quando eles vierem aqui. Então, há essa troca de conhecimento, de ajuda mútua o tempo todo. Da mesma forma, quando estivermos do lado de lá e que melhorarmos um pouco, né, vamos também estar podendo ajudar os que estão aqui para depois, quando a gente voltar, pegar melhor. É um ciclo isso daí, né? É um ciclo, de ajuda, exatamente. de amor, de aprendizado. É um ciclo que não tem fim. Não tem fim. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quem puder, assista aquela palestra que eu coloquei lá. Que foi uma palestra assim que mexeu
mais profundo da minha alma, que me fez chorar copiosamente hoje. Assistam. E tem tudo a ver com esses aprendizados que a gente está tendo aqui. Sim. É muito, e que envolve muito amor. E ensina a amar o próximo mesmo. Uma forma, né, mais ampla do amor. O amor verdadeiro a gente ainda está longe, porque o amor verdadeiro é Deus, só Ele que consegue ter esse amor. Mas ensina a gente a melhorar, sim. É um aprendizado muito valioso. Era isso que eu queria dizer. Mais alguém, gente? Fazer mais algum comentário? Lembrando que essa palestra está no nosso grupo lá do estudo, tá? Tá o link lá. Então vamos para o nosso item 21 aqui. Vamos iniciar ele. Nós não vamos conseguir terminar na noite de hoje, mas a gente já pelo menos já tenta fazer uns 2 parágrafos aqui. O item 21 vai falar sobre perda de pessoas amadas e mortes prematuras. E essa questão que a gente tem, né? O pensamento comum sobre essa questão. Olha lá que ele vai começar já nos dizendo, né? Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Olha só, aquele pensamento comum mesmo, né, que a gente tem. Mas por que, né? A gente começa a questionar só sobre o ponto de vista da carne, da matéria, né? Os atos de Deus, né? Por que Deus levou aquele que era novo, sendo que tem um outro aqui que está sofrendo, né? Muitas vezes, que já viveu, que já passou por diversas experiências, aquele poderia ter várias experiências ainda e não vai ter, e tal, aquele monte de questionamento que é puramente baseado na matéria que a gente faz diante desse tipo de situação, né? Deus não é justo, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Deus não é justo, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Esse tipo de justificativa, né, que a gente utiliza na vida aí para as coisas que a gente deveria, na verdade, olhar com um olhar mais amplo, né, com o olhar do espírito e não pelo olhar somente da carne. Humanos, é nesse ponto de vista que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque haveis de avaliar a justiça divina pela vossa. Olha só. Estamos falando de justiça divina, mas você quer analisar isso pelos olhos de um ser que foi criado, né, que não é criador, né? Você está querendo ver pelos olhos da divindade, mas com o seu olhar de humano limitado. Você está querendo ver, achar o motivo, né, da divindade proceder de tal ou de tal maneira, mas considerando só a existência carnal aqui, a existência material, deixando de lado a existência do espírito. Porque, olha, a gente tem condições hoje em dia de saber, né? O espírito, ele acabou desencarnando ali num período jovem, passou por alguma dificuldade ali de saúde e tal. A gente sabe que nisso pode haver ali um resgate, uma elevação ali espiritual por meio dessa dificuldade, que às vezes a gente nem consegue vislumbrar isso. Mas por que a gente não consegue vislumbrar, né? Mais uma vez, eu vou ter que ser repetitivo nisso. Porque a gente olha com os olhos apenas de uma encarnação, né? Os olhos da carne. A gente não vê pelo ponto de vista do que aquele espírito está adquirindo ao passar por determinada dificuldade, provação, prova, expiação. E aí ele vai mais adiante, ó. Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Ele está questionando aqui até o bom senso, né? A lógica, né? Você está supondo, então, que o seu Criador, quem te fez, quem te criou, Deus que te ama, ele, por mero capricho, ele vai te castigar? Né? Assim como nesses exemplos que a gente considerou ali em cima, né, que o Evangelho trouxe. Então, leva o filho na tenra idade,
simplesmente para despedaçar o coração da mãe, para deixar ela em sofrimento? Qual seria o sentido de o Criador, do pai dessa criatura, fazer isso? E aí ele vem já com a resposta nos convidando a fazer um raciocínio, né? Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, a razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Então, veja, o Evangelho aqui, eu vou até marcar essa parte aqui já para o nosso próximo estudo, mas o Evangelho aqui ele vai nos dizer que não é porque a gente enxerga de forma limitada que a gente não consegue enxergar o fim de todas as coisas pela própria limitação que nós estamos, que não existe esse fim. É simplesmente enxergar, e daí vem o que a gente estava vendo no item anterior, né, da questão que a Edina até destacou, de ter uma fé no futuro, de acreditar e ter fé no futuro. É isso, é esse ponto. Por mais que você não veja, a fé serve justamente para essas lacunas que a gente não vê. Porque aquilo que é tátil aqui, aquilo que é tangível para a gente não precisa da fé para acreditar. Mas naquilo que a gente sabe, que a gente que ainda não tem capacidade para conseguir compreender, a gente tem que aplicar a nossa fé nisso. Sabendo que há um futuro melhor. Sabendo que o Criador não faz as coisas sem um motivo, só para nos infligir penas, como o próprio Evangelho nos trouxe ali. E a gente tem que saber isso assim, sem qualquer sombra de dúvida. E aí, ele vai mais além ainda. Crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Veja, aqui ele já está puxando para um outro ponto, para a questão espiritual. Né? Tá falando aqui que para esse espírito, né, e a gente faz muito esse questionamento, se os bons morrem primeiro, depois se vão os maus. Gente, isso e a gente já viu, já passou por esse ponto também no Evangelho, que isso é uma realidade, né? Por mais que a gente fale isso às vezes num tom ali de reclamação, de revolta, mas isso é uma realidade. Aqueles que são bons, que já aprenderam o caminho, que já praticam o Evangelho, não tem motivo para ficar preso aqui numa encarnação. E o Evangelho vai tocar nessa ferida de forma mais direta à frente, dizendo, né, que aquele que aqui já pratica o bem, ele já cumpriu já o que deveria cumprir. Não tem motivo, né, para manter um planeta que a gente considera ser uma penitenciária. Então não tem motivo para manter esse espírito, se ele já está fazendo, né, já está progredindo, já está evoluindo de acordo com o seu planejamento, não tem por que manter mais tempo na carne esse espírito preso. Agora, a gente vê que muitos ficam presos anos e anos aqui, nas mesmas tentativas e nos mesmos erros, e aí, por isso, vão passando por dificuldades. Mas, muitas vezes, o fato de a pessoa desencarnar, por exemplo, em tenra idade, que é um dos exemplos que o Evangelho nos dá, é até um livramento. É algo que ele conquistou justamente por fazer um bom uso do livre-arbítrio durante a encarnação. Às vezes ele consegue fazer um resgate, às vezes ele consegue, por meio do amor ao próximo, ali, da caridade, diminuir bastante a dívida dele, ele não precisa ficar preso aqui. Por exemplo, um espírito que tinha no planejamento ali, nos últimos 10 anos de vida, passar por grandes dificuldades de saúde, e às vezes ele é levado antes disso, porque ele angariou isso, né? Através do trabalho, do amor ao próximo, da caridade.
Que a gente sabe disso, Paulo, né, também fala sobre isso, né, que a ação no bem, ela é capaz de apagar a multidão de pecados. Eurípides Barçanufo mesmo desencarnou jovem, né? Sim. E olha que espírito, né? De escola que era, não é, né? Olha o trabalho que realiza ele até hoje, ele e a equipe. Para a gente ver que não dá para se basear só pelo lado material, desencarnou jovem. Então, Não. É que a gente esquece, né, que nós estamos aqui de passagem, que aqui não é o nosso o verdadeiro lar, né? Todos nós, numa hora ou outra, a gente dá esse vacilo. Nós estamos de passagem aqui e que a vida, né, é do espírito, né? Nós estamos só do aprendizado e nada é acaso. E Deus não faz isso por maldade para ninguém, pelo contrário, Deus é amor, né? Esse exemplo do Eurípides Barçanufo, ele é muito valioso para a gente, porque dá para a gente fazer uma outra reflexão, no sentido de tem gente, né, que vai ver pelo lado de, nossa, mas fazia um trabalho tão bom, atendia as pessoas pobres aqui, né, ajudava ali, né, essas pessoas a alcançarem uma cura e tudo mais, aí, né, Deus leva tão cedo, vai parar com esse trabalho. Parar que jeito, gente? Ele passou para o lado de lá e está fazendo 1000 vezes mais. Até Então porque veja que é só a questão da limitação, né, da nossa. É só a questão da limitação da nossa visão aqui. A gente vê que estava fazendo aqui, enquanto encarnado, né, o bem ali para centenas de pessoas, e não imagina que passando para o lado de lá vai continuar fazendo, só que dessa vez para milhares, né? É uma limitação nossa. Lembrei do nosso amigo Alberto agora, que apaga o CPF, né? Quando a gente, bandido morto, né? Da mesma forma que quem faz o mal vai continuar fazendo o mal quando passar por lá de lá. Quem faz o bem, que bom, continua fazendo o bem e vá, né? Fazendo equipe espiritual, né? Como o Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e tantos outros que existem aí, né? Que coisa maravilhosa que é essa espiritualidade, né? Sim. Muito bom. Gente, é isso. Vamos parar por aqui, porque já deu o nosso horário. Alguém quer fazer mais algum comentário, acrescentar algo? Fiquem à vontade. Queria agradecer mais uma vez a presença de cada um aqui, tanto dos encarnados como dos irmãos que nos acompanham. Agradecer também a presença do mentor espiritual de cada um, por mais essa oportunidade. Pedir a sua bênção, Senhor, sobre todos os que estiveram aqui presentes, sobre todos que vão ter acesso a esse conteúdo ainda no futuro. Que seus bons espíritos possam derramar sobre seus corações, Senhor, um bálsamo regenerador das suas energias. Pai, fica conosco mais essa noite, Senhor, nos protege de todos os males e que nós possamos mais uma vez nos encontrar em sono útil para continuar os nossos estudos, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, abençoa a nossa noite com bastante descanso e paz, Senhor. Que assim seja. Amém. Assim seja, obrigada. Muito bom. Que assim seja. Amém.